Vocês certamente viram essa cena aqui do desembargador de Santos, a exaustão até esse momento. Mas eu quero pôr para vocês aqui mais uma vez para a gente compreender algo que tem se dado, que vai nos ajudar a unificar alguns temas que a gente tem abordado recentemente aqui no canal. Então vamos assistir ao desembargador de Santos sendo abordado porque ele estava sem máscara. Oh, só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito Não, por favor, não, por favor. eu não uso. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Vai fazer ou você joga na minha cara? E isso que você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. 7 segundos. Segundo Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então faz o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele Que, liga no meu o senhor, celular. Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou bom, passar o cidadão. telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. Essa cena, ela se une a outras cenas recentes que a gente tem visto, né? Uma delas foi no Fantástico, quando fiscais da prefeitura estavam verificando bares, restaurantes, o distanciamento social, o uso de máscaras, e daí se encontrou com um casal e falou o seguinte: cidadão, você tem que respeitar as normas. E a mulher do cidadão disse o seguinte: cidadão não, engenheiro civil formado e melhor que você. Uma outra cena que a gente viu também recentemente, que eu até fiz um vídeo sobre isso, que foi o do Aqui é Alphaville, mano. Quando policiais são destacados para um caso, para uma denúncia em Alphaville, e um empresário maltrata, né, humilha policiais porque ele mora em Alphaville, porque ele ganha 300 mil reais por mês. Então aqui você tem a típica elite do atraso do Brasil, né? Essas pessoas que acham que porque são empresários, porque ganham mais do que os outros, porque são formados, né? Engenheiro civil formado melhor que você, ou porque ocupam algum posto importante, algum cargo importante, que eles são melhores do que os demais, que eles estão acima do demais, que aquilo que eles dizem tem mais valor do que da outra pessoa, que eles estão imunes à lei, que eles podem fazer o que eles bem entender porque a lei não os toca. É a elite do atraso brasileira, que, por qualquer razão que seja, dadas as condições do Brasil, né, um país extremamente desigual, que essas pessoas se sentem superiores às demais, que podem desobedecer, que podem humilhar, que podem atacar, que podem tentar reduzir funcionários públicos ou outros cidadãos. É a típica carteirada. A pessoa vai lá e joga, arrota alguma coisa para os outros como se isso encerrasse o assunto e agora me deixe sair aqui sem qualquer consequência. E aqui a gente une com outros aspectos, né? E eu acho que é importante mencionar aqui, porque como eu falei, isso vai reunir alguns elementos que a gente tem abordado recentemente, principalmente a questão da ética. Tem pessoas que estão querendo te enganar, forçar as pessoas a acreditar que três coisas que são muito distintas, que são muito diferentes, são a mesma coisa. E isso vale para essa elite do atraso também, isso vale para essas pessoas aqui. Então tem a ver, formação acadêmica. 2, inteligência. E 3, valores morais, comportamento moral. Essas três coisas são completamente distintas, são totalmente diferentes. A formação é basicamente você estudar, fazer uma graduação, engenheiro civil formado, fazer um mestrado, um doutorado, é uma coisa, é uma carreira. Basicamente é você dedicar anos de vida investigando um assunto, se especializando num campo de conhecimento, se profissionalizando, ou seja, você passa sua vida dedicando a uma área específica. Isso aqui não é necessariamente indício de inteligência. A gente sabe, por exemplo, de casos em certas universidades famosas, né, Ivy League, por exemplo, universidades top dos Estados Unidos, que o segmento das vagas dessas universidades, Harvard, Cambridge, são reservadas para doadores das universidades, para multimilionários que doam grana para as universidades e assim eles asseguram um número X de vagas para os seus descendentes, para os seus amigos, para quem está próximo deles. Não é necessariamente um indício de mérito individual. E aqui a gente volta naquela questão da meritocracia, né? Pessoas que acham que o mundo é uma disputa justa entre diferentes pessoas e não é. Tem pessoas que já estão na largada muito adiante. Então, em alguns casos, uma pessoa ter uma formação numa universidade reconhecida mundialmente, não quer dizer necessariamente que ela seja muito mais inteligente do que uma pessoa que se formou numa community college, por exemplo, numa
numa faculdade comunitária nos Estados Unidos. Por exemplo, só para citar um caso aqui, né? Então, formação universitária, formação, cargo, o cara ser um desembargador não quer dizer que ele seja tão mais inteligente do que uma outra pessoa. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inteligência é uma coisa, formação é outra. E valores morais que não tem nenhuma relação também com esses dois itens. A pessoa pode ser pouco inteligente, ela pode não ter formação nenhuma e ser extremamente ética. Inclusive no Brasil de hoje, no cenário que a gente vê no país, talvez o atributo mais importante de todos é uma noção ética, é uma noção de comportamento, é uma noção de como lidar com os demais. A crise brasileira hoje não é uma crise de formação intelectual, não é uma crise de inteligência, é uma crise moral, é uma crise de valores, é uma crise que demonstra uma fratura na convivência entre os brasileiros. É claro que isso passa por questões estruturais, é claro que isso passa por questões históricas, é claro que passa por profundas opressões, mas é uma crise moral. É de você ver o outro como inimigo, é de você ver o outro como adversário, é de você querer destruir os outros, é de você achar que o outro não é válido no debate político, é de você querer destruir o seu inimigo. Ou pior do que tudo, é ver os outros como inimigos, adversários políticos ou intelectuais ou ideológicos como inimigos. E isso é um câncer na sociedade. Isso é algo corrosivo, isso é algo que é destrutivo. Não haverá saída para o Brasil enquanto não houver uma reconciliação moral entre as pessoas, que é, na verdade, a base de qualquer sociedade saudável e também de qualquer democracia saudável. Não existe democracia sem aceitação do outro no debate público. A legitimidade do outro, mesmo que ele pense muito diferente de você. E aqui não quer dizer que a gente aceite posturas extremistas. Porque uma coisa é você aceitar diferentes posições dentro do espectro ideológico, né? Pessoas que são conservadores, liberais, progressistas, socialistas. Outra coisa é você aceitar nesse debate pessoas que querem a ruptura institucional, que querem a violência, que querem a morte dos outros. Não é isso que a gente está falando. É muito mais básico, na verdade. É de aceitação do outro, da diferença do outro e de diferentes visões na sociedade. É aquela coisa. Eu não sei quantos casos vocês já não viram, por exemplo, de um gari, ou seja, uma pessoa sem formação universitária, que encontra uma mala com dinheiro ou encontra uma carteira com dinheiro e vão lá e devolvem para a pessoa. Você tem um cidadão, você tem um sujeito que não teve oportunidade na vida, que não conseguiu ascender em sua formação educacional, mas que mesmo assim tem profundos valores éticos que estão presentes, sejamos bem honestos aqui, em muita gente no Brasil. Você tem, por exemplo, uma classe trabalhadora no Brasil que em questões éticas, de ajudar o próximo e de noção de honestidade que é muito entranhada. Possivelmente muito mais do que na classe média e na elite. Pessoas que a única coisa que lhes resta é o mínimo de dignidade de não se sentir como ladrões, de não se sentir como pessoas desonestas. E tem gente se esforçando para tentar juntar essas três coisas muito distintas como se fosse uma coisa só. Como se uma pessoa com uma formação educacional fosse, ao mesmo tempo, inteligente e ética. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Formação educacional, diploma, não é sinônimo de caráter. Não dá direito a ninguém de difamar os outros, de insultar os outros, de fazer chacota com os outros, de perseguir os outros. Não dá direito. Formação universitária, cargo, não é nada nesse sentido moral. Não é nada, não quer dizer nada. Você tem pessoas com doutorado que são extremamente antiéticas, você tem pessoas inteligentes que são antiéticas, você tem pessoas éticas e que não têm nem formação universitária e que nem são extremamente inteligentes. E é importante fazer essa distinção porque, como eu disse, o nosso embate, até onde eu percebo, tem a ver principalmente com a ética. Tem a ver principalmente com aquilo que a gente transmite de valores morais. Eu já mencionei aqui várias vezes o livro do George Lakoff, que é Don't Think of an Elephant, que é um linguista norte-americano, e ele fala pra gente essencialmente o seguinte: a disputa que se dá no campo da política, no campo do pensamento, é menos sobre as ideias, é mais sobre os valores que a gente projeta. E é por isso que eu insisto nesse ponto, por isso que eu bato nesse ponto. A gente do campo progressista, a gente tem que estar mais preocupado com como a gente se comunica com os outros. Porque nessa corrosão dos valores, a reconstrução tem que partir de algum lugar. Tem que partir de algum grupo de pessoas que estejam dispostas a estabelecer pontos de diálogo. É o que eu repito, isso não quer dizer passar pano para extremista. Eu acho que isso tem que ficar claro pra gente. Passar pano para extremista não é o que a gente faz. Mas, de fato, é você restabelecer a legitimidade dos outros no debate público. E falar isso no Brasil de hoje, falar isso no Brasil tão polarizado de hoje, é ser alvo de ódio. Para você ver o estágio que a gente chegou. Você não propagar ódio, você ser contra o ódio hoje, faz com que você seja objeto de ódio das pessoas. E aproveitando esse gancho aqui para falar um pouco sobre a extrema-direita brasileira, o que a gente vê
é que eles fizeram exatamente isso. Por exemplo, o guru ideológico deles lá, que é o Olavo de Carvalho, ele é alguém que arrebanhou as pessoas justamente por causa dos valores que ele transmitia. Que são valores retrógrados, são valores atrasados, são valores do passado, são valores que a gente repudia, que são valores de intolerância, de preconceitos, mas que encontrou uma ressonância em uma parcela da população brasileira que estava ressentida, porque pensava que aqueles valores que eles representavam já não tinham mais espaço. E de fato não tinham porque eram valores atrasados, retrógrados. A gente tem que pensar que a postura nossa diante do mundo, ela muda. Coisas que eram aceitas 40 anos atrás, tanto no campo da direita quanto da esquerda, hoje já não são mais. Coisas que o Foucault falava nos anos 60 ou 70, hoje horrorizariam as pessoas. Coisas que o Bukowski falava nos anos 70, hoje já não se encaixam nesse mundo no qual a gente vive. Piadas que se faziam nos anos 80 já não tem graça mais hoje. A gente falou aqui recentemente sobre Monteiro Lobato, né, o racismo do Monteiro Lobato. São coisas que são irreconciliáveis com valores que a gente propaga hoje. Isso não quer dizer eliminar essas pessoas da história, eliminar esses pensamentos da história, mas sim começar a compreender que as coisas não são mais as mesmas. Certos comportamentos escrotos que eram aceitáveis tanto à direita quanto à esquerda, hoje já não são mais. Hoje são altamente repreensíveis, porque a gente mudou. Em 40 ou 50 anos de história brasileira, muita coisa mudou em termos de costumes, muita coisa mudou em termos de pensamento também. Já não era mais tolerável ser homofóbico, já não era mais tolerável ser racista, já não era mais tolerável ser machista. E a reação da turma bolsonarista vem nesse sentido, pelo direito de ser machista, pelo direito de ser homofóbico, pelo direito de ser racista, pelo direito de confrontar o politicamente correto, o mimimi das pautas identitárias. O bolsonarismo chega ao poder, em grande parte, nesse embate cultural, nesse embate de costumes, para que eles pudessem retomar certas ofensas, certos tipos de piadas que não eram aceitáveis mais. Porque os tempos mudaram. Não estamos mais nos anos 70 ou 80. Os tempos mudaram. E esse tipo de compromisso moral, que é o que a gente tem, na verdade, que é o que nos resta nesse debate, porque intelectualmente não existe diálogo com essas pessoas, é um embate moral, é um embate de valores. A gente tem que servir de exemplo. Quando eu fiz os vídeos sobre ética recentemente, vocês me recomendaram aqui uma série chamada The Good Place. E vale conferir porque é muito interessante essa série, porque esses temas que a gente está levantando aqui estão todos lá, de um modo ou de outro. Inclusive de modos explícitos às vezes, né? Você tem lá um professor de filosofia, que é o Tiri, que ele dá aula de filosofia para pessoas no céu, né? Bem, vocês têm que assistir a série porque a série tem umas reviravoltas no meio. Mas trata de uma pessoa que morreu, foi pro céu, ou The Good Place, né, o lugar bom, foi pro lugar bom e ela não se encaixa lá. Ela foi errado pro lugar bom. E ela encontra lá um professor de filosofia, de ética, que vai ensinando essa mulher como se tornar uma pessoa boa. Então confiram porque é interessante. Porque no final das contas, gente, nós não seremos lembrados por aquilo que a gente disse. A gente vai ser lembrado por aquilo que a gente fez e o exemplo que a gente passou para os outros. Porque nesse sentido, o Lakoff tem toda a razão. O jogo político não é um jogo da racionalidade. Um candidato vence não porque ele tem a melhor proposta, não porque ele expressou melhor suas ideias. Ele vence porque há uma carga emocional naquele candidato e naquilo que ele representa e nos valores que ele enfecha. E que alguém venha tentar arrotar diploma, que é um papel que só legitima que você estudou X anos numa universidade, ou que você defendeu uma tese, alguém arrotar isso como legitimação para questionar uma postura moral diante do mundo, usar isso para difamar os outros, usar isso para atacar os outros, depois fazer de vítima quando tem resposta, isso é lastimável, isso é deprimente, isso é vergonhoso, isso é coisa típica dos olavistas. É típico da extrema-direita. Só para citar um caso aqui, para encerrar esse vídeo, Olavo de Carvalho foi um sujeito que durante décadas atacou todo mundo. Se você assistisse aos vídeos dele e aos livros dele, é basicamente um festival de ataques, ad hominem principalmente, né? Ataques às pessoas e não tanto às ideias, a intelectuais, a professores, a acadêmicos, a jornalistas, a personalidades públicas, a políticos. É alguém que passou a carreira dele inteira atacando os demais. Ele construiu a sua imagem como um polemista, atacando os outros, insultando os outros, difamando os outros. E ele foi ignorado, ele foi simplesmente ignorado. Ninguém achava que merecia confrontar o Olavo de Carvalho. Quem é esse sujeito? O que me importa esse sujeito?
Bem, a gente sabe aonde ele levou isso. Inclusive agora meu livro com a Heloísa de Carvalho está em e-book na Amazon. Meu Pai, o Guru do Presidente, confiram porque mostra essa trajetória do líder de seita para o líder de seita política. E ele chega agora a influenciar a presidência da República, ele chega a influenciar as pautas ideológicas do presidente, ele chega a influenciar os rumos do Brasil, da política externa brasileira. Então, depois de um tempo, começaram a confrontar o Olavo de Carvalho. Muita gente surgiu. O Pirula, por exemplo, foi alguém que veio aqui na internet confrontar o Olavo de Carvalho. Surgiram pessoas que resolveram encarar esse sujeito e começar a expor a fraude que ele era. E depois da eleição do Bolsonaro, então, ele surge sob os holofotes e todo mundo vai olhar para o Olavo de Carvalho. A imprensa vai olhar para ele. E o que ele faz? Se faz de vítima. Estão me difamando, estão querendo me destruir. Um sujeito que consolidou essa carreira destruindo a reputação dos outros. Agindo de maneira escrota, insultando os demais, difamando os demais. Ele construiu a carreira dele assim. Se o Olavo de Carvalho hoje é quem é porque ele passou décadas destruindo a reputação dos outros. E quando se volta contra ele se faz de vítima. E daí ele diz que existe um trabalho orquestrado, coordenado, para destruí-lo. Não. O que se está vendo com o Olavo de Carvalho é uma reação. Ele passou décadas insultando as pessoas. E agora é uma reação. Por exemplo, ele vai lá, publica um tweet sobre o Caetano Veloso, foi processado, vai ter que pagar quase 3 milhões de reais pro Caetano Veloso agora. Porque ele difamou o Caetano Veloso. E se recusou a obedecer à justiça. Então, o que essa elite brasileira tem que compreender, isso aqui passa por essa elite financeira brasileira, como a gente viu nesses casos recentes aqui, desembargadores, empresários, engenheiro civil formado. E essas pessoas que arrotam diplomas achando que elas estão imunes, que são escudo para elas insultarem os demais, para difamarem os demais, o que elas têm que entender é que elas não estão acima da lei. Que elas não podem fazer o que elas bem entendem. Que tem consequências as coisas. Que mentir sobre os demais, isso uma hora ou outra se volta contra você e você vai ser desmascarado. É o que aconteceu com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho se tornou pequeno agora. Porque todo mundo revelou quem ele era. A história dele, o passado dele pavoroso, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, as mentiras que ele propaga. Que ele não é nada, no final dos contos. Eu vou recomendar para vocês aqui, nas referências, no comentário fixado, uma série de links. Confiram, leiam esses links, e aí vocês vão entender um pouquinho mais também o que eu estou dizendo. Diploma não é escudo, gente. Diploma não é passe livre para você insultar os demais. Diploma não te protege da justiça. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso do desembargador agora que eu mencionei no começo, o vídeo que eu publiquei aqui, essa elite do atraso brasileira, né, que acha que está acima dos demais, né, porque tem uma formação, porque tem dinheiro, porque tem um posto influente. E por que as pessoas caem nessa conversa? Porque eu percebo que muita gente também cai nisso. Muita gente se deslumbra, né, quando alguém vem lá e arrota conquistas. Inclusive, isso é uma falácia lógica que se chama apelo à conquista. Como se você ter um cargo importante fosse alguma coisa te tornasse melhor do que os demais. E não torna. Não torna. Você é igual aos demais. E são três coisas diferentes, repito aqui. Formação é uma coisa, inteligência é outra e valores morais são outra coisa. Elas podem estar vinculadas. Você pode ter uma pessoa ética, inteligente e formada, mas são três coisas distintas que podem estar isoladas também. Me diga o que vocês pensam sobre esses casos aí que eu mencionei, deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, conheça o meu livro Minha Especialidade é Matar, sobre o Bolsonaro, e também o Meu Pai, o Guru do Presidente, que está agora em e-book na Amazon, e ontem chegou ao primeiro lugar na seção de política na Amazon. Confira. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!